Mateus 18:11. Quem pode ler em voz alta, por favor? Porque o Filho do Homem não veio salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem... Veio salvar o que estava perdido. Então, qual é a função do nascimento de Jesus? Hein? Salvar o perdido. Você é salvo? Então quer dizer que um dia você estava perdido. Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós nascemos em falta com o nosso Deus. Todos nós somos ou fomos inimigos de Deus em algum período da nossa vida. Inimigos. Porque essa restauração que vem com Cristo, ela vem para transformação de vidas. É a mesma transformação que nos faz ser filhos de Deus. Por que eu comecei com esse texto? Hoje se discute muito se o cristão deveria comemorar o Natal. Já ouviram alguma discussão sobre essa? Se pode, se não pode? A questão é, a Bíblia não proíbe, também a Bíblia não permite. Mas é uma data que foi imposta para nós, para comemorarmos o nascimento de Jesus. Deveríamos comemorar esse nascimento? Sim ou não? Porque é o nascimento que transformou a história. Hoje estão mudando. Antigamente falava antes de Cristo, depois de Cristo. Agora estão chamando da Era Comum. Antes da Era Comum, depois da Era Comum. O Senhor transformou a história. Em Gálatas fala que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio na época exata, no momento certo, para fazer a transformação que chegou na nossa vida hoje. Ele veio na hora e no tempo certo. O Evangelho está sendo proclamado por todos esses anos. E nós fazemos parte dessa proclamação. É nossa função. Aqueles que foram restaurados, aqueles que receberam de Cristo essa salvação, devemos continuar proclamando. Somos os embaixadores do reino de Deus. Somos aqueles que portamos a luz de Cristo. Ela bate em nós e nós a refletimos. Somos o povo de Deus que vai contra as portas do inferno, e essas portas não podem prevalecer. Essa é a igreja. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele nasce para isso. Ele veio a essa terra salvar o perdido. Agora, Lucas, capítulo 9, versículo 56. Se a sua versão é a Nova Almeida atualizada, não vai ter essa parte do texto. Lucas 9, 56, a primeira parte. Quem tem a Bíblia Revista Atualizada? Levanta a mão aí. Lê aí, por favor. 9,56, a primeira parte, o que está entre colchetes. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. No meio de uma discussão, Jesus solta essa frase. As Bíblias mais novas estão tirando. Mas o Filho do Homem não veio destruir almas, mas salvá-las. Mais uma vez, o propósito da salvação. Se você for ler Lucas, lá no primeiro capítulo, segundo capítulo, ele vai começar a contar a história e chega uma hora que Maria vai entoar a sua música, a sua canção. Na Igreja Católica chama de Magnificat. E dali tira a oração da Ave Maria, da canção que ela faz. Uma canção para louvor ao Senhor. E ela fala que esse filho que está sendo gerado nela estava vindo para salvar a humanidade.
inclusive ela. Olha quanta responsabilidade teve nesse nascimento. José, quando ficava pensando, eu vou deixar Maria. Porque imagina você comigo aqui agora um pouco. Mulheres que aqui estão. Se você chegasse para qualquer um e falasse, não, engravidei, mas foi o Espírito Santo. Alguém acreditaria em você? Não, veio um anjo aqui, falou comigo. Tanto hoje quanto naquela época, ninguém vai acreditar. Ninguém acreditava. Inclusive, Maria era tratada ao longo da história como tivesse sido uma prostituta. Nós sabemos pelo relato bíblico, mas imagina o que estava na cabeça desse homem. José, se ele entregasse as autoridades iam matá-la. E ele não queria isso. Ele ficou ali refletindo, até que ele tem a visão de um anjo. E o anjo fala assim, José, o que ela está carregando é fruto do Espírito Santo. Não deixe. Depois alerta José de novo, levanta agora, foge com ela e a criança para o Egito. A função de Jesus é a função de transformar vidas, de resgatar perdidos, de mudar histórias. Quem aqui já leu Filipenses? Já leu esse livro, escrito por Paulo? Lá no capítulo 2, vai falar da humilhação de Cristo. Eu falo isso sempre, então espero que vocês acertem. Qual é a maior humilhação de Cristo, igreja? Qual é a maior humilhação de Cristo? Se fazer homem. Não foi a morte na cruz, não foi o cuspe no rosto, não foi a coroa de espinhos, não foi as chibatadas, não foi ser preso na cruz. A maior humilhação é Deus se fazendo homem. Filipenses 2 fala que ele, mesmo sendo Deus, e isso ele deveria guardar com todas as forças, ele não usa com usurpação ser semelhante a Deus, mas antes ele se humilha. Nós devemos aprender com ele. Quantas vezes nós nos humilhamos? Não estou nem falando diante das pessoas, mas diante de Deus. Senhor, essas escolhas que eu fiz foram erradas. A atitude que eu tive, Senhor, atitude que desagradou o Senhor, que machucou as pessoas. Qual foi a última vez que a gente se quebrou de verdade diante do nosso Senhor? E nós temos o exemplo. O nosso Senhor Jesus, Ele se humilhou. Ele habitou entre nós. Ele nasceu como você, como eu. Passou pelas dificuldades, por tribulações, tentações, passou fome, teve sono, foi perseguido, humilhado. Teve momentos que não tinha nem onde reclinar sua cabeça. E provavelmente nós temos mais do que ele teve aqui na terra. Nesse sentido, um local para ir descansar, ter comida. Talvez não é aquela comida que você queria, mas tem a comida ali. Na pior das hipóteses, tu vai ali e vai no McDonald's. O Deus Todo-Poderoso se fez carne. Marcos 10, 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Igreja, se esse nascimento do nosso Senhor tem algo a nos trazer, ou nos trazer à memória, é servir. Servir. Você talvez vai lembrar da história. O Senhor pega os seus discípulos, uma bacia de água e começa a lavar os pés. Vocês lembram da história? O que Pedro fez? Aquele que leu mais um pouco, o que Pedro fez? Senhor,
o Senhor não vai lavar meu pé. É o contrário. Aí Jesus fala para ele assim, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala outra frase que é imponente. Então, Senhor, me lava por completo, joga água. E aquela água era de pé. Irmãos, quando compreendemos que servir é importante, nós não queremos ser o primeiro, não nos importa. Não importa o que estão fazendo por nós, o que mais importa é o que nós estamos fazendo pelo outro. Porque nesse mundo vamos passar por aflições, vamos ser rejeitados, vai ter dificuldade, mas se você permanecer íntegro ao ponto de falar assim, eu vou continuar servindo, eu vou continuar sendo exemplo, eu vou continuar olhando para Cristo como sendo o meu alvo, e Ele me mostrou várias formas de agir nessa terra, eu vou me esforçar nesse sentido. Então, a maneira que te tratam mostra a característica e essência das pessoas, mas como que você revida, mostra o que está dentro de você. Se você devolve mal por mal, qual é a diferença? Aonde está Cristo na sua vida? Cadê a transformação do Espírito Santo? Cadê os frutos do Espírito? E um deles é o domínio próprio. Amor, longanimidade, mansidão. Cadê? Então não é como me tratam, é quem eu sou em Cristo. Quem você é em Cristo? Você foi lavado pelo sangue dele? Esse nascimento transformou a sua vida? Você foi restaurado, lavado, redimido? O sangue de Cristo está na sua vida de verdade. Quando você olha e lembra o momento da cruz, aquilo pesa no seu coração e também traz alegria? Porque era para ser você lá, pendurado naquela cruz. Aquele castigo era seu. E sob as pisaduras dele nós somos sarados. O justo morreu pelo injusto. E nisso tem várias coisas que podemos tratar, irmãos. Ainda vou derrubar isso aqui. Deus, Ele nos trata com uma certa reciprocidade. Se você é santo, os textos vão falar que Ele se apresenta para você como santo. Se você é fiel, Ele se apresenta como sendo fiel também. Então, como nós nos apresentamos diante de Deus, Ele se apresenta também para nós, que é a maneira mais fácil de nós enxergarmos. Mas quando somos infiéis, quando somos pecadores, quando estamos maldizendo a obra do Senhor, Ele não se apresenta dessa maneira, que isso é fora da essência dele. Mas Ele nos deixa à parte, Ele nos ignora. Tem pessoas dentro da igreja que são ignoradas por Deus, porque se apresentam da maneira errada diante do Senhor. E isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Há poucos domingos atrás eu falei sobre o rei Asa. Alguém aqui ainda se lembra? Lembra? Esse homem foi para a primeira guerra contra 1 milhão de soldados. O texto está falando 1 milhão. Mais carros de guerra. E ele intercede ao Senhor, ele ora a Deus, e Deus faz todos aqueles inimigos caírem. Depois de mais 25 anos, ele está se vendo em outra batalha, só que agora ele não ora mais a Deus. Ele tenta resolver tudo pela política, pela inteligência. E Deus o abandona. O profeta ainda foi lá alertá-lo. Ele mandou prender o profeta. E lá no texto fala assim: os olhos de Deus estão percorrendo por toda a terra, querendo ajudar aqueles que estão buscando a Deus.
A revolta de Asa foi tão grande que ele fica com a doença no seu pé. Essa doença dura por 3 anos, e o texto fala que em nenhum momento ele faz uma oração, e ele morre por aquela doença. Um homem que um dia confiou em Deus, e agora Deus rejeita. A parte mais dura, irmãos, é você fazer uma oração. Antigamente falava assim, a sua oração não passou nem do teto. Alguém já ouviu essa expressão dentro da igreja? Talvez esse seja o sentimento, mas o que está acontecendo não é isso, é que Deus está simplesmente virando o rosto para tudo que você pede, para tudo que você faz. Ele está te deixando à sua própria mercê. Ele está deixando você com as suas próprias escolhas. E nós, como bons seres humanos, as nossas escolhas, sem Deus, sempre vão tender para o mal. Sempre. Porque somos seres corrompidos pelo pecado. Nascemos mortos nesse pecado. E o mais triste é ver pessoas que um dia experimentaram desse amor, viram a transformação, realmente nunca experimentaram dela de verdade, nunca fizeram parte, mas estavam presentes. Hebreus, quando fala desse tipo de pessoa, fala assim, a queda dos iluminados. Alguém já leu sobre isso? O autor de Hebreus fala bem assim, ó, e isso é incrível. Para esses, não há mais restauração. Esses já eram. Talvez sejam dos indícios do pecado contra o Espírito Santo. Você ver, você presenciar, você tomar partido e ser rejeitado por Deus. Porque Deus está se manifestando a você como você se manifesta com Ele. Crentes que não oram mais, crentes que não se alegram mais. Muitos hoje, isso está ficando forte, nem o próprio aniversário é motivo de alegria e quer ser comemorado. Esses momentos de festa são só mais um dos momentos da sua vida. Vivemos numa tristeza existencial muito grande. Temos um público, uma geração muito forte em ser depressiva, em se isolar. Mas existe remédio para a nossa alma. Existe. Terapia ela é importante, irmãos. Mas a transformação só acontece quando você tem a sua alma curada. E a Bíblia, ela mostra como cura a sua alma. De verdade. Eu não comungo com o que eu ouvi no mestrado, mas a frase foi exatamente essa, de um dos autores. O psicólogo, ele acerta somente, ele é igual um relógio quebrado. Imagina um relógio de ponteiro? Quebrado. No dia, ele acerta a hora 2 vezes. Ele fez essa comparação com os psicólogos. O psicólogo tem a sua importância, mas a cura verdadeira da alma vem pela Bíblia. Ela se coloca dessa maneira. Ela fala que é o alimento para a nossa alma, a transformação da nossa alma. Se você quer ter mudanças significativas, você precisa entender isso. Um menino nasceu. Um filho foi dado a nós. E ele carrega o nome sobre todos os nomes. Ele é aquele que vai aparecer, e quando ele aparecer, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar, mas nem todos serão salvos. A Bíblia fala também que naquele grande dia, alguns vão se aproximar dele e vão falar assim, no teu nome eu expulsei demônios. No seu nome eu fiz curas e milagres, eu participei de várias coisas. E a resposta dele vai ser o quê? Afasta-te de mim, malditos, porque eu não conheço você.
Quem faz esse tipo de coisa, irmãos? Expulsa demônio. Quem faz esse tipo de coisa de orar e ver o milagre acontecer? Quem está dentro da igreja. E mesmo assim, quantos demônios você já expulsou? Quantos milagres você já presenciou que você orou e aconteceu pela sua oração? E você vai ver que esse número vai ser cada vez mais reduzido. E para esse público, que para nós talvez seja um público seleto, ali exclusivo, o Senhor fala assim, eu não conheço vocês. E às vezes a gente acha que o crente, ele vai ser distinguido dos demais pelo que ele está fazendo. Não. Absolutamente não. Quem é você em Cristo? Como é o seu relacionamento com Ele? Realmente você o ama? Realmente você se empenha com Ele? E você se apresenta diante dele como santo? Como fiel? Como justo? Você se apresenta diante dele como filho? Ou você se apresenta diante dele somente para buscar? Porque agora eu quero ler com vocês João, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 3, depois a gente vai pular para o 14. A gente quer muita bênção. Muitos vêm para a igreja atrás da bênção. Não é assim? E alguns ainda falam assim, eu vou lá buscar minha bênção. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus aqui. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A gente poderia continuar lendo, mas eu vou pular até a questão de horário. Vamos para o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você quer uma bênção? Você quer um presente? O Senhor já enviou. Ele enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, e ele nasceu. Ele aceitou a missão, e sobre ele foi derramado todas as nossas iniquidades, pecados, transgressões. E por esse sacrifício, somos hoje também filhos de Deus. Tem um presente maior do que esse? Em outro texto vai falar que o Senhor, o próprio Deus, Ele é a nossa herança. Tessalonicenses vai falar que deveríamos nos alegrar e falar uns aos outros sobre isso, que Ele vai voltar. E os mortos em Cristo vão estar com Ele primeiro, depois nós, os vivos. Temos motivo de sermos alegres, de andarmos felizes, e se o Senhor não nos der mais nada nessa vida, já recebemos tudo o que precisamos. E mesmo assim Ele promete, não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa, não vai te faltar onde você dormir. Talvez não vai ser aquilo que você tanto quis, mas não vai faltar. Nem que Ele tenha que enviar um corvo para te alimentar. Nem que a viúva pobre tenha os seus mantimentos multiplicados só para te abençoar também. E aonde tem um Filho de Deus, há transformação de vidas. Milagres acontecem o tempo todo, e o maior deles é ver o pecador sendo restaurado. Ele veio para transformar vidas, salvar pessoas. É reduzir muito quem é Cristo, quem é o Senhor, em simplesmente aquele que nos dá boas coisas. Ele nos dá mais do que bênçãos, Ele nos dá mais do que merecemos. Ele nos trouxe a salvação.
a salvação. Se o sangue de Cristo está sobre a sua vida, a salvação. E no grande dia do Senhor, na primeira ressurreição, estaremos nós lá. As nossas lágrimas serão enxugadas. A morte não terá mais força sobre nós. Não vai ter mais luto. Não vai ter mais morte. Não vai ter doença, nem dor. Todas essas coisas serão passadas. Apocalipse, penúltimo capítulo, fala sobre isso. Você acredita? Para nós, se é em dezembro, é março, é abril, não importa. O que importa é que comemoramos e deveríamos comemorar sempre que o Senhor nasceu. E por Ele ter nascido, tudo isso aconteceu. E hoje estamos aqui para ouvir dessa mensagem, para nos lembrarmos das transformações que recebemos. E também lembrar não seria o ideal de falar, mas imaginar como seria a sua vida sem Cristo. Onde você estaria agora? Como seria o seu comportamento? Como seria a sua família? Como seria? Irmãos, aonde o Evangelho chega, há transformações em várias áreas. Em várias áreas. Há transformação que segue para a família. Para a família. Você quer ver uma coisa? Uma família que se converte hoje, que pouco estudou, automaticamente ela vai querer que os filhos estudem. Então a próxima geração já vai ser mais capacitada. A tendência é ter melhores empregos, ganhar mais recursos. E esses, se permanecerem fiéis, a terceira geração, a geração dos netos, vai ser como? Agora com mais recursos financeiros, melhor emprego, já com heranças para a família. E o Senhor é muito bom conosco. É muito bom conosco. E eu consigo perceber isso, irmãos, na minha própria história. Não conheci, mas dizem que eu tive ali um bisavô que foi pastor batista. Para quem não conhece, o meu nome é Rodrigo Batista Nunes. A parte dos batistas nunca foram cristãos. Veio dos Nunes. Falou que eu tinha um pastor que foi um bisavô meu. Só que a minha avó, por parte de pai, já era aquela cristã mais devagar. Meu pai e meus tios, nenhum deles. E vou te falar, a maioria dos meus tios e do meu próprio pai, todos enrolados financeiramente, com problemas, rolo com várias mulheres, dificuldade nas famílias. E sem influência do meu pai ou da minha mãe, eu entrei na igreja. E hoje eu consigo ver a transformação que o Evangelho fez na minha vida, e totalmente diferente do que eu via no meu pai e nos meus tios. Uma outra história. E isso eu estou podendo proporcionar por meus filhos. Só que seguir a Cristo é com eles. Nós apresentamos o caminho e seguimos com ele no caminho. Lembra do Deuteronômio? Ensina a criança Não importa, não é válido só mostrar qual é o caminho certo. Você tem que estar nesse caminho sendo o exemplo. É no caminho. Eu vejo também nisso a misericórdia de Deus. Vocês vão recordar de um texto da lei que fala assim, que Deus castiga até a terceira ou quarta geração, mas Ele abençoa até... Alguns textos falam centésima, outros falam milésima. Mas de uma maneira ou de outra, se você fizer a conta desde Abraão até agora, não dá quantidade de gerações.
Deus continua abençoando. Esqueça essa questão, a minha família foi mal, tudo dá errado na minha família, eu aprendi errado. Você é uma nova história. Se você se converteu, você tem uma nova história em Cristo. Questão de os pecados do meu pai, da minha mãe, a maldição hereditária que tanto falam nas igrejas hoje, ela é quebrada quando o Espírito Santo entra em você. Talvez você está enterrando seu talento, está repetindo as mesmas condutas que você viu, mas floresça no Senhor. Se o Senhor nasceu para salvar pecadores, transformar nossas vidas, e fomos transformados por Ele, irmãos, esse reflexo é visível na nossa vida aqui agora, vai ser visível na nossa família para frente, e a história da igreja vai ser sempre mostrada como a igreja sendo vitoriosa. Se fortaleça no Senhor, acredite nele. As lutas são grandes, porque aqui quem vive sem lutar? Quantos problemas? Já morreu. Quantos problemas enfrentamos? E às vezes a gente está no meio de um problema e ainda surge outro. A gente nem se recuperou direito e veio outra notícia. O importante é que Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele está ali. Ele é o socorro bem presente. Antes de você precisar, Ele já estava ali com você. Mas as lutas são grandes. Hoje nós temos 2 irmãos passando agora por problemas de saúde. É a nossa irmã Angélica e o nosso irmão o diácono Ronaldo. Ele ainda está internado. Teve um infarto. A luta para ele está sendo mais visível agora. E precisamos orar. Você lembra de orar pelos seus irmãos? Ou nós só oramos para pedir e ainda pedimos só para nós mesmos? Precisamos orar e interceder uns pelos outros. Temos irmãos quase sempre indo para o médico, recebendo uma notícia ruim, problema na família, e várias situações. Vamos orar, irmãos. E mais uma vez eu te falo, peça oração, peça ajuda, abra sua boca, abra o seu coração, tenha um amigo na igreja e fala assim, ora comigo, me ajuda nessa situação, eu estou passando por esses problemas. Precisamos abrir o nosso coração para Deus e também com os nossos irmãos. Vamos ficar